Oi, crianças! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou muito bem também. Nossa aula de história dessa semana, nós vamos trabalhar no livro novamente, o livro Liga Mundo, da página 44 à página 46, tudo bem? E nós vamos. Viu? Preparem-se, eu tô super animada, né? Ó, o Cascão animadão, eu também. E vocês? Isso aí, tem que estar com ânimo, tem que ter muita força que agora, né? A gente vai cansando, mas não podemos desanimar, nem um pouquinho. Então, ânimo. E aí, nós vamos começar nessa unidade 3. Nós vamos entrar numa outra unidade, porque na unidade 2 nós trabalhamos sobre o Brasil colônia, o período né, da história brasileira em que o Brasil pertencia a Portugal, nós éramos uma colônia de Portugal. A partir dessa unidade 3, nós vamos começar a trabalhar entrar numa outra fase da história do nosso país, que é que quando nós passamos a ser independentes de Portugal, nasce uma nação, ou seja, o Brasil para de ser colônia pertencente a Portugal e passa a ser uma nação, um país, tá? Mas para isso acontecer, né, teve fatores que contribuíram. Então nós vamos começar a verificar isso primeiro. Mas lá na página 44 e 45 do livro tem esta imagem aqui, tá? Esta imagem, né, observando aqui, Dom Pedro I, tá vendo? É a coroação de Dom Pedro I, né? Aqui está Dom Pedro I, tá? Aqui está toda a corte, tá? Veja o palácio, né? Então, vocês observem bem esta imagem, ela está lá no livro de vocês também. Bom, então vamos verificar. Aí no próprio livro tem duas perguntas, essas perguntas nós vamos só conversar sobre elas, vocês não precisam respondê-las no caderno, é só para nós começarmos a conversar sobre essa temática. A primeira pergunta é assim: Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil em 1822. Lembrem, o Brasil foi descoberto em 1500. E de 1500, 1600, né, 1500, 1600, 1700, 1800 até 1822, foram 322 anos que o Brasil ficou colônia de Portugal, pertencendo a Portugal. Só em 1822 é que nós passamos a ser realmente uma nação. E aí diz, por que essa cerimônia, por que essa é uma cerimônia marcante na nossa história? Justamente por isso, porque ela é importante porque ela marca o momento em que nós passamos a ser um país, uma nação. Deixamos de ser colônia e passamos a ser nação. Então, uma cerimônia marcante na nossa história, tá? A pergunta número 2, você acha que as pessoas presentes nessa cerimônia representam a sociedade brasileira da época? Dá uma olhada aqui, né? Será que essas pessoas, todas essas aqui, representam a sociedade brasileira? Lembram que nós já tínhamos aqui indígenas que já moravam aqui, porque né, estavam aqui. Nós já tínhamos muitos negros africanos que vieram de forma escravizada, né? Inclusive a escravidão ainda existia. Muitos colonos, artesãos, né? Lembra, nós vimos na aula passada, e eles estão aqui representados nessa imagem? Quem é que estava nessa coroação? Então, ó, esse balãozinho em azul é uma explicação dessa imagem que nós vimos. A coroação de Dom Pedro I, em 12 de outubro de 1822, foi uma cerimônia que contou com a presença da elite do império. Elite, né? São só as pessoas ricas do império. Ou seja, o povo não estava representado lá, não. A maioria do povão, né? Tendo pessoas, os indígenas, os negros escravizados, ou mesmo as pessoas mais pobres, né? Mais simples que existiam. O artista que pintou essa tela aqui, crianças, não uma fotografia, é uma tela pintada. Né? Na época não existiam fotografias, então os registros que nós temos são em quadros, né? Quem fez esse registro foi João Baptiste Debré, em 1828. Olha, 6 anos depois ele fez o registro daquele momento. E representou o momento se chama, o título desse quadro se chama Coroação de Dom Pedro I. Ainda bem que temos, né, pelo menos esses registros, né, que marcam, que mostram nossa história. Bom,
Lá na página 46 de vocês começa um texto. Mas nós estávamos falando da formação de uma nação? Sim, mas para chegar nesse ponto, lembra que eu falei para vocês, de nós passarmos a ser independentes, teve uma série de acontecimentos que foram preparando né, o nosso país para que se tornasse independente. Uma desses acontecimentos foi a vinda da família real ao Brasil. A família real no Brasil é o que nós veremos a outra. Essa família real era a família real portuguesa, né? O rei de Portugal, mas toda a sua corte saíram de lá e vieram para o Brasil, instalaram aqui no Brasil o centro então do reinado de Portugal. Mas por que eles fizeram isso? Né? Saíram, abandonaram o país deles e vieram para cá. Tem motivos, é isso que nós vamos ver por que é que a família real portuguesa sai de Portugal e vem para o Brasil. Então, no início do texto diz assim: você sabia que a família real portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro em 1808? Quais teriam sido os motivos dessa mudança? Olha, 1808 a família real chegou ao Brasil. 1822 foi proclamada a nossa independência. Então, olha, um dos primeiros, né, uma das primeiras questões que começa essa modificação é essa vinda da família real. Então, vamos ver aqui. Deixa eu puxar aqui para cá. Olha, o príncipe regente D. João, o seu príncipe regente lá de Portugal, né, D. João, determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil. Também viajariam os ministros e empregados, totalizando 15,7 mil pessoas. A família real e toda a corte, né? E ainda os empregados, né, vieram para o Brasil, né, nessa mudança. A questão é por quê, né? Então, é isso que nós vamos verificar agora. E está lá no texto de vocês. Esses trechos que a professora coloca aqui são trechos do livro de vocês. Então, vocês podem acompanhar a leitura de vocês lá na página 46. O Estado português chegou ao início do século XIX enfraquecido e dependente economicamente da riqueza vinda de suas colônias e dos produtos manufaturados importados da Inglaterra. No início das grandes navegações, lá em 1500, né, na época das grandes navegações, 1500, 1600, Portugal e Espanha eram dois países muito fortes, muito importantes no mundo. Depois, Inglaterra. Só que passados, e eles saíram e conquistaram muitas terras em vários locais do mundo, né, que passaram a ser as suas colônias. Só que Portugal, como não estava fazendo uma boa administração, começou a ficar um reino, um país, né, um reino enfraquecido, dependendo muito do que vinha das colônias. E a principal colônia de Portugal era nossa, o Brasil, e produtos manufaturados que eles tinham que importar da Inglaterra. O que significa produtos manufaturados? Está aqui em vermelho e aqui, ó. O que é produzido em série, com padrão único, por processo manual ou mecânico, ou por combinação de duas formas. Então, vamos ver como é que funcionava assim. Os ingleses compravam de Portugal matérias-primas vindas do Brasil. Quais eram essas matérias-primas? Algodão, né? Você planta algodão, colhe lá aqueles, né? O tabaco, que é para fazer cigarro, né? Charutos, lá na época, madeira e outros produtos, e vendiam produtos manufaturados, industrializados para Portugal e também para o Brasil. Que produtos eram esses que eles vendiam? Eles vendiam roupas, então eles pegavam o algodão, que é a matéria-prima, transformavam esse algodão em tecido, faziam roupas e vendiam as roupas. Isso agrega muito mais valor ao produto. Então você compra a matéria-prima por um preço, trabalha essa matéria-prima, transforma essa matéria-prima, né? Os que fazem manufaturado, e você vai ter um outro produto, e esse produto vai valer muito mais, tá? Então, que mais que eles vendiam? Ferramentas, pianos, carruagens, etc. Né? Todas as questões industrializadas era a Inglaterra que fornecia, e foi um dos primeiros países onde começou a questão da Revolução Industrial. E Portugal, em vez de seguir esse caminho, não ficava dependendo das colônias e tirando a matéria-prima.
vendia, né, por um preço barato, e quando vinha comprar o produto tinha que pagar bem mais caro, né? Esse comércio era muito mais vantajoso para quem? Para a Inglaterra do que para Portugal, uma vez que a venda desses produtos proporcionava mais lucros do que a venda das matérias-primas, como a professora acabou de dizer. Em 1807, Portugal estava sob ameaça de ser invadido pelo Estado francês, pela França, que naquela época era governado pelo imperador Napoleão Bonaparte. Você já deve ter ouvido falar do Napoleão, que tinha uma política de conquista de territórios na Europa e fora dela. Napoleão era um grande conquistador, um imperador que ele queria conquistar todos os países. E ele estava com seu exército fazendo guerra e entrando em outros países e conquistando. Os interesses da França na Europa se confrontavam com os do governo inglês, né? A Inglaterra também queria isso, e Portugal, que era aliado de quem? Da Inglaterra. Portugal hesitava em romper com a sua parceria comercial, ou seja, os franceses queriam que Portugal parasse de comprar produtos da ingleses, e Portugal dependia muito, não quis. E isso fez com que, né, ao saber que o governo francês planejava invadir Portugal, o que o Napoleão Bonaparte não gostou, né? Quando ele ficou sabendo, falou: vamos invadir Portugal. Quando o governo francês planejava, então, o príncipe regente Dom João na época, quando ele ficou sabendo, o que ele fez? Decidiu transferir a corte portuguesa para o Brasil. Então, quando o rei de Portugal, príncipe regente, ficou sabendo que Napoleão ia invadir o seu país, sabe o que o rei fez? Em vez de ficar e enfrentar, fugiu. E fugiu para onde? Para o Brasil. A corte, né, toda, a gente chama toda a família real, toda a corte, todas aquelas pessoas que viviam no castelo, incluía a família real e cerca de 15 mil pessoas, como eu falei para vocês. Entre essas pessoas eram nobres, padres, profissionais a serviço da realeza. Essa viagem de Portugal para o Brasil durou um pouco mais de 3 meses, porque vinham as caravelas, né? Após uma breve parada em Salvador, primeiro, a família real portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro no dia 8 de março de 1808. 8 de março, ó, essa é uma data que vocês sabem que é importante para mim, né? Que é o dia do meu aniversário. Mas eu nasci em 1808, nasci bem depois. Então, mas eles chegaram aqui, a família real chegou aqui então, no dia 8 de março de 1808. Fazendo o quê? Fugindo de Portugal por causa do que o Napoleão queria invadir. E a pergunta é, e o povo português que ficou lá? Né? Porque veio a família real, mas o restante do povo português ficou. Abandonou seu povo, né? Fugiu para o Brasil. Né? Para o povo português teve consequências ruins, certamente. Para o Brasil, a vinda da família real tem consequências boas e ruins, né? Mas nós vamos ver depois também nas próximas aulas. Ao final da página de vocês, a 46, tem essa imagem aqui, que é o detalhe, que é o embarque para o Brasil do príncipe regente de Portugal, Dom João VI, e de toda a família real. Né? Quem pintou esse quadro foi Nicolas de Lerive, em 1807. É um óleo sobre tela. Sob a proteção da marinha inglesa, ó, quem é que deu proteção para a família real portuguesa vir para cá? Os ingleses, tá? A família real portuguesa embarcou às pressas para o Brasil em 29 de novembro de 1807. Embarcaram dia 29 de novembro de 1807 e chegaram aqui dia 8 de março de 1808. Tá? Veja, né, embarcaram às pressas, fugindo mesmo. Muito bem. Na página 47 tem atividades, mas vocês podem ignorá-las, tá? Vocês farão essas atividades aqui no caderno de vocês de história. Então, vocês vão copiar. O que significa manufaturado? Lá no texto tem, né? E a professora também explicou o que significa manufaturado, tá lá no texto. 2. Escreva o nome de um produto manufaturado que é possível fazer com a matéria-prima. Matéria-prima é aquele produto primeiro, né? A primeira matéria. Então, o milho, né? Você planta e colhe o grão de milho. Essa é a matéria-prima. O que é possível fazer um produto manufaturado a partir desse milho? É possível fazer a farinha, né? Farinha de milho,
Dessa farinha de milho é possível fazer pão, bolos, né? Polenta, né? Então tem vários produtos que nós podemos fazer aqui, tá? A professora já começou com um aqui. Outra matéria-prima, o cacau. Cacau é aquela fruta deliciosa que nós fizemos o chocolate, né? Outra matéria-prima, madeira. O que é possível fazer com madeira? Transformar em quê? Nossa, olha só na tua casa quanta coisa que tem de madeira, né? E o leite? Leite a gente tira da vaca, é uma matéria-prima. Do leite, o que é possível fazer? Né? Eu sei que vocês comem várias coisas que são derivadas do leite em casa, tá? Então, é isso, essa atividade. E a questão 3 é a seguinte: qual a data que a família real desembarcou no Rio de Janeiro? A data a professora falou, dia 8 de março de 1808. Só voltar lá e copiar a data. Agora a questão: faz quantos anos que isso ocorreu? Hum? Como é que é? Agora é matemática? Sim, é matemática. A matemática serve para isso, né? Para gente, para a vida, né? Não é para fazer para as aulas de matemática. Faz quantos anos que isso aconteceu? Nós estamos no ano de 2020 e a família real chegou em 1808. Como é que a gente faz para descobrir? Nós pegamos esse ano, 2020, menos 1808. Aí vocês vão descobrir quantos anos faz que isso aconteceu, que a família real veio para o Brasil, tá? Essas são as questões de vocês dessa semana, tá? E agora, ó, felizona como a Mônica, eu também, terminamos nossa aula essa semana. Façam com bastante capricho no caderno, não esqueça de fazer data, colocar, né, copiar a questão, responder, mantenha os cadernos em ordem. Em breve nós voltamos e a Prof quer os cadernos de vocês, ver todas as atividades, eu vou visitar tudo, tá? Nós vamos voltar com tudo, com força total. Ó, boa semana, crianças, boa aula para vocês.